Ele que é professor do curso gratuito de preparação para o exame de certificação de competências de jovens e adultos, o INSEJA. Bom dia, Yuri. Bom dia, tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui. Bom dia, Yuri. Bom, a prova do INSEJA, as inscrições para a prova, elas se encerraram no último dia 31 de maio. Mas, assim como também do curso preparatório, que é o que a gente vai falar hoje, que é o curso popular. Então, Yuri, a gente quer saber como é que funciona esse curso. Eu acho que primeiro é importante falar o que é o INSEJA. A gente tem aí algumas possibilidades para aquelas pessoas que não conseguiram concluir o seu ensino formal, né, o ensino regular, no tempo correto, né, no tempo que seria normal na sua escolaridade, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Essas possibilidades, né, são dadas pelo governo e a gente tem aí a rede municipal e a rede estadual de educação para jovens e adultos. Você tem, geralmente na parte da noite, tanto a prefeitura quanto o governo do estado oferecem aí essa possibilidade das pessoas terminarem os seus estudos. E tem também o SEJA, que aqui em Petrópolis acontece ali na Ipiranga, né, que é um outro método através de módulos. As pessoas que pararam seus estudos, talvez no ensino fundamental, no ensino médio, vão cumprindo módulos e a partir da realização de algumas provas conseguem concluir. Só que de 3 anos para cá também surgiu uma outra possibilidade, que é essa terceira, que é o INSEJA, o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Então a gente tem aí essa possibilidade de, numa prova só, num exame só, a pessoa conseguir concluir. E aí não importa aonde ela parou, ela pode ter parado no 7º ano do ensino fundamental. Se ela tiver mais de 18 anos, ela pode cumprir direto para o ensino médio. Se ela tiver até 15 anos na data do exame, ela pode cumprir o ensino fundamental. Então facilita muito a vida de quem por algum motivo teve que parar de estudar. Pode ser porque foi mãe, porque se tornou pai, porque teve que trabalhar, por vários motivos que a vida aí nos traz dificuldades, né? Entendi. E essa avaliação, ela tem uma pontuação mínima, alguma coisa nesse sentido, para a pessoa conseguir? Exatamente, boa pergunta. Primeiro é entender qual é o caráter da prova. A prova ela é muito diferente de algo decoreba. Ela não é conteudista, como a gente fala, né? Não é aquela coisa chata na escola que a gente tem que fazer um resumo, estudar a fundo a matéria, às vezes uma coisa que não nos envolve muito. Ela mede competências e habilidades. Competência é saber saber. É a nossa capacidade de dar de cara com um problema e superá-lo, né? Seja um problema na área da matemática, na área de humanas. É isso que a gente desenvolve na nossa própria vida, né? A prova do INSEJA ela valoriza um saber que a gente acumula, por mais que tenha se afastado da escola. A gente está se educando dentro de casa, quando lê um jornal, quando trabalha, né? Tudo isso. E as habilidades é saber fazer. Então o INSEJA cobrando competências e habilidades, ele vai medir a sua capacidade para poder realmente ter a certificação do ensino médio. Então ele trabalha dessa forma, são perguntas que obviamente, por isso que a gente tem um curso, dependem, o pessoal geralmente tem um pouco de insegurança, né, já que tem uma dissertação argumentativa, então tem todo lá aquele método, né, introdução, desenvolvimento, conclusão. Então a gente tem essas 5 provas, a pessoa precisa tirar 5 na redação, que é a metade, né, a redação vai de 0 a 10, e nas outras 4 provas, ela precisa fazer o quê? Tirar 100. Pô, mas 100 é a nota máxima? Não. O INSEJA ele tem uma quantificação diferente, ele vai de 60 a 180. E 100 é como se fosse o mínimo ali para você conseguir passar. Por que ele é feito assim, de 60 a 180? Porque cada pergunta, de acordo com a dificuldade, uma pergunta mais fácil, uma pergunta média, uma pergunta mais difícil, tem um peso. E como ele mede a tua competência, a tua habilidade, ele quer combater aquela chance de você ter dado sorte, né? Eu saí marcando, é uma prova objetiva, eu saí marcando um monte de coisa, acertei as mais difíceis e errei as mais fáceis. Será que eu estou capacitado para entender aquela prova? Não, eu dei sorte, né? Então com esse sistema de pesos, de perguntas mais fáceis, médias e difíceis, e você ter que atingir 100, eles conseguem equilibrar isso. Bacana. E há quanto tempo, como surgiu essa ideia de fazer um curso preparatório justamente para essas pessoas que, assim, eu me inscrevi para a prova e agora? Como é que eu vou estudar? Por onde eu vou começar? Como surgiu essa ideia? A escola popular ela tenta fazer para além do curso do INSEJA. A gente, após se formar, eu e outros educadores, a gente queria o quê? Trabalhar com educação de jovens e adultos, que é uma urgência, né?
geralmente essa pessoa teve evasão, teve que sair da escola por algum motivo. E aí, no imaginário de como é que a gente faz, o que a gente pode trabalhar, vamos para a alfabetização de jovens e adultos, vamos fazer reforço escolar, a gente não sabia muito bem o que quer fazer, surgiu essa prova do Enseja no governo federal, há 3 anos atrás. Porque antes disso, era usado o Enem para fazer também essa conclusão do ensino médio. Só que eles perceberam que o Enem, né, tinha uma outra função de acesso à universidade e era melhor ter uma prova à parte. E aí quando eu vi aquilo, eu falei, ó, chamei esses educadores voluntários, falei, ó, acho que é uma chance de a gente começar. Vamos começar a escola popular com um curso preparatório para o Enseja. E aí bombou. Primeiro ano a gente teve 2 núcleos, foi um no Alto da Serra, na época uma parceria com o Rui Barbosa, e outro no Sindicato dos Bancários. A gente teve um núcleo centro e um núcleo Alto da Serra. Chegamos a perto de 100 alunos. Né? Infelizmente, até no curso preparatório a gente tem uma evasão, porque são alunos que já possuem histórico de por algum motivo desistirem, a gente tenta motivar o tempo todo, mas a gente terminou bem o curso e tivemos um bom resultado, mais de 80% foi aprovado e desses 20% que foram fora, de 10% a 12% pelo menos foram aprovados em algumas provas, né? Porque eu esqueci de falar isso, mas como são 4 áreas de conhecimento em 5 provas, às vezes você pode passar em matemática e em natureza e não passar em humanas e linguagens. Aí no ano que vem você faz só isso. Né? Você faz só... No caso, você vai só fazer o que realmente faltou você passar. Isso, exatamente. Então tem aluno nosso esse ano que foi do ano passado e ficou devendo matemática. Ele vai fazer só matemática. Então tem essa facilidade também, porque ele é por área de conhecimento, né? É um exame composto por 5 provas. Sendo que a redação e português são vinculadas, você tem que tirar nota mínima, né, nas duas, né? Na prova objetiva de linguagens e na redação. Aí você consegue matar linguagens e códigos. Então aí passa adiante. Então a gente teve um sucesso no primeiro ano, ampliamos a divulgação, a imprensa sempre deu um apoio, vocês agradeço aqui novamente, né? A imprensa sempre deu um suporte. Então esse ano, para você ter ideia, a gente teve a doação da empresa em bus, que é um bus DOR no ônibus, então é uma coisa que o ônibus da linha ali para Itaipava, né, o 700, então muita gente me ligou porque viu o meu número, viu nossa página no ônibus, né? Então isso no ano passado, que foi o 2º ano, já deu uma ampliada. A gente chegou aí a 200 alunos e esse ano já tem mais de 300 inscrições. Hoje nós temos uma reunião de voluntários, vamos organizar algumas coisas para começar o curso semana que vem. Justamente isso que eu ia te perguntar. Hoje o projeto ele conta com a participação de quantos voluntários, quantos professores, ou é só você? Não, somos 12. Somos 12. E a ideia hoje, a gente convidou mais 8, serão novos voluntários, para eles vivenciarem, né? Esses 12 estão, alguns desde o ano passado, outros desde o início. Porque o que acontece? Como as áreas de conhecimento são bem amplas, né? Humanas você pega história, geografia, sociologia, filosofia, eu tento dividir isso bem entre os professores, né? Eu, que sou professor de história, pego alguns capítulos da nossa apostila, o Marcelo lá, que é professor de geografia, pega alguns capítulos, a Camila, que é de geografia, pega outros capítulos, a gente tenta para ter também uma vasta experiência de professores, não ficar muito concentrado, porque senão a gente acaba repetindo a prática da escola. E com todo o valor que a escola tem, né, como espaço comunitário, espaço de encontro, sou um defensor da escola, eu sei também que o ensino hoje, ele não estimula muito, né? A escola se tornou, nesse formato, né, voltado só para a competitividade, do vestibular, de se formar para o mercado de trabalho, a escola se tornou um lugar meio chato. Eu sou professor de ensino fundamental e médio, eu sei que não é um espaço mais agradável, né? Porque tem aquela cobrança, né? Dificilmente você tem escolas que abrem para uma discussão mais ampla, que querem saber a vida do aluno. Então ali na escola popular a gente tem uma chance de fazer diferente. E eu começo por aí, né? O máximo de professores que tenho ali uma diretriz pedagógica única, né? Os conteúdos unificados, mas para poder ter várias experiências em sala de aula, várias caras diferentes. E é bacana que realmente a gente está acostumado a ter pré-vestibular para Enem, preparatório para concurso público, e para o Enseja, né? E para as pessoas que vão fazer a prova, que já estão um tempo sem estudar, isso é uma novidade, porque a gente está habituado, eu só sabia ensino médio, vou fazer o Enem, então vou fazer um pré-vestibular. Vou fazer um concurso público, então vou entrar num preparatório para concurso público. Mas peraí, se eu estou um tempo sem estudar, né? Como é que eu vou conseguir lembrar, como é que eu vou conseguir estudar sozinha? Então realmente é um projeto bem bacana, é um projeto bem bacana mesmo, uma novidade, né? Exatamente, é importante o que você falou, porque realmente eu não conheço, ainda não vi no estado do Rio, e eu rodo bastante, um outro curso para o Enseja gratuito como o nosso.
Tem gente que quer montar, né, pra cobrar e tudo. Já me chamaram, inclusive, pra montar um. Eu falei, não, nosso trabalho é voluntário, a gente tem escola popular, é antiético, inclusive, né? Me chamaram, eu tenho um projeto social nesse sentido, gratuito. E me chamarem para montar um privado, ganhar dinheiro com isso, não é meu objetivo. Mas agora que as pessoas estão percebendo que o Enseja é uma oportunidade. Esse ano, em Petrópolis, já são mais de 11.000 inscrições. É o dado que eu recebi informalmente, me passaram. Então, para você ver, né, as pessoas estão se ligando porque o MEC está colocando na Globo, no SBT, na Record. Esse ano teve uma divulgação forte. Então, aí a iniciativa privada também percebe isso e começa a querer fazer. Mas eu não conheço nenhum outro projeto social que trabalhe especificamente por Enseja. Mas nesse ponto de vista que você colocou muito bem, da pessoa estar 20, 30, 10, 15 anos fora de sala de aula, para isso a gente criou 3 eixos pedagógicos que norteiam ali a escola. O primeiro é esse, né, vem de Paulo Freire, de valorizar o conhecimento que a pessoa traz. Né? Ninguém ali tá só para ser ensinado, a gente está ali para construir o saber juntos, porque existem pessoas mais velhas do que eu, com mais experiência de vida do que eu, são pais, mães, que trabalharam em um monte de lugar, que viram tanta coisa na vida e que levam para a sala de aula também esse conhecimento para a gente encontrar com o que o professor vai falar, né, e avançar juntos, aprendermos juntos. O segundo é favorecer a construção do raciocínio lógico, que vai muito na linha daquela habilidade que eu disse, né, de saber fazer. Né? Às vezes a gente entra no automático no dia a dia, a gente fica no mesmo trabalho muito tempo, né, a mesma rotina, a gente para um pouco de ligar os pontos. Né? Então a gente, nos exercícios ali, na dinâmica de sala de aula, busca favorecer essa lógica, esse entendimento de resolver problemas que a pessoa tem, mas que precisa ser estimulado em sala de aula. E o terceiro, que é muito importante, é a interpretação de texto de imagens, que é algo que as pessoas têm muita dificuldade. Né? Aí você entende por que os memes viralizam, por que os fake news rodam, porque as pessoas realmente às vezes leem uma manchete e interpretam errado. As pessoas veem um vídeo e interpretam errado. As pessoas leem as coisas pela metade porque estão sendo sufocadas com muita informação. Então, tanto a construção do raciocínio lógico, como a interpretação de texto e a valorização do saber prévio são os eixos que a gente valoriza, para tentar, né, avançar nesse sentido das pessoas. Bacana, Yuri. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista com o professor Yuri Moura, ele contando mais sobre o projeto, sobre o curso gratuito, né, Natália? Com certeza, é uma ótima oportunidade também você falando, porque a pessoa tem, de repente está na 5ª série, ela vê que é muito tempo para ela estudar, então quer dizer, em uma prova ela pode praticamente finalizar tudo isso e vamos dizer que não tem tempo, né? Mas vamos agora ficar com um intervalo e já já a gente volta.